se moveu para ajudar. Passou-se do outro lado do caminho apenas para ignorar o que estava acontecendo. Mas agora, por coincidência, a história vai dizer que no mesmo caminho, na mesma trajetória, pelo mesmo trajeto, vem passando um samaritano. A história não nos narra qual era o seu nome. A história não nos narra quem era aquele homem. A história não diz qual era a sua idade, quem era o pai, quem era a mãe, se tinha filhos ou se era casado. A história não diz quem ele é, mas a história diz de onde ele é. É o homem samaritano. É o homem que não se dava com os judeus. Por quê? Porque a história diz que os samaritanos não podiam conversar com quem era judeu. Por o simples fato de lá atrás da história, os samaritanos quererem ajudar os judeus não quiseram a ajuda dos bons samaritanos. Agora a história diz que este samaritano, ele vem passar pelo mesmo trajeto aonde aquele homem vinha descendo de Jerusalém. E vendo aquele homem, ele agiu de íntima compaixão. Agora analisamos o texto, que quando a palavra diz que ele agiu-se de, aprendemos uma coisa, a primeira lição do texto, que toda vez para nós fazer algo, irmã Carmelita, devemos agir em certa ocasião. Por quê? Porque alguém que já ouviu aquele ditado que toda ação gera uma reação. Deus, ele não vai fazer na minha vida. Deus, ele não vai fazer na sua vida. Deus, ele não vai fazer na nossa história se antes nós não ter uma ação e reagir a alguma coisa. Por quê, procurador? A história vai dizer que aquele homem está quase morto à beira da estrada. Mas alguém descendo a estrada agiu-se de íntima compaixão. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que é preciso que nós fazemos para acontecer. Tem coisas na nossa vida que é preciso nós se levantar para fazer que aconteça. Cooperador, eu não estou entendendo o que Deus está falando. Preste atenção. A história vai dizer que aquele samaritano, ele agiu-se de íntima compaixão. Nós aprendemos aqui no texto que alguém foi levantado por Deus para ajudar alguém que estava caído. Mas é engraçado no texto nós observarmos que um sacerdote passa, mas nada acontece. Um levita também passa e nada acontece. Observamos que quem diz ser cristãos não levanta para fazer o que tem que servir. Observamos que quem deveria levantar para fazer não faz. Quem deveria levantar e estender a mão não estende. Eu quero dizer para a igreja e dizer para mim mesmo que enquanto nós não nos posicionarmos e nos levantarmos para fazer aquilo que foi nos determinado, vamos continuar vivendo a mesma vida. Vitor, não estou entendendo. Queridos, preste atenção. Talvez a sua vida está travada. Talvez o teu casamento não está indo para frente. Talvez a tua vida financeira não prospera. Talvez o teu ministério não progride. Talvez você não consegue dar os próximos passos, porque você não está estendendo a mão para quem está caindo do teu lado. Glória. Alá sube de calabra, sube de calabra da calabanda cábia. Sabe por quê, queridos? Preste atenção. A história diz que quem era para fazer não fez, mas alguém descendo que tinha inimizade com a tribo, ela chega para quê? Para estender a mão e ajudar alguém. A história agora vem dizendo que este samaritano, ele chega, ele vem passar bálsamo, azeite, vinho diante da ferida daquele homem que estava ali caído. Preste atenção, queridos, a Bíblia diz que vinho na Bíblia significa alegria. Então, ou seja, uma grande alegria chega na vida daquele homem que estava caído, quase morto. Por quê? Porque alguém chega para estender a mão, alguém chega para ajudar.
Quantas vezes nós vemos pessoas aos nossos olhos e somos como os levitas e os sacerdotes que passam mais uma ajuda? Vitor, eu não estou entendendo. Na rua da minha casa tem um, no meu bairro tem mais uns 2, no bairro vizinho tem mais uns 3. Pessoas que estão caídas, pessoas que estão decepcionadas pelo mundo, pessoas que estão procurando a morte, estão quase mortas diante da sociedade, diante dos nossos olhos, e nós fazemos o que para ajudar? Nem sei porque eu estou trazendo isso, queridos. Eu não estou gostando de pregar paulada ultimamente, mas a história diz que um homem levanta e ajuda quem está caído. Agora, quando eles descem, a Bíblia diz que o samaritano pega aquele homem e coloca diante da sua carruagem, cuida dele. Quando ele termina de descer a cidade, a história diz que o samaritano chega diante de uma pousada, de uma hospedagem, conversa com o dono da hospedagem e fala da seguinte maneira: olha, cuida deste homem, toma aqui 2 moedas, e se alguma coisa te passar, não te preocupa que quando eu voltar eu vou te pagar. Oh glória! Alabandacá, sube de calabra, sube andequébia. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele veio falar uma revelação diante deste texto, e eu fiquei pensando diante dessa revelação. Aí ele virou para mim e perguntou: Vitor, você sabe o que significa essas 2 moedas? Por que é que o texto diz que o samaritano ele dá 2 moedas para o dono da hospedagem? A história vai dizer que o samaritano ele age de íntima compaixão para aquele homem. Então vamos trazer o bom samaritano como Jesus curando e cuidando de alguém que está caído. Oh glória! A história vai dizer agora que, sabe o que nós aprendemos, queridos? O levita e o sacerdote é membros da igreja que passa mais na ajuda. Mas agora, quando esse samaritano vem descendo, que não fala de quem ele é, quem ele pertence, quem ele serve, mas ele ajuda quem está caído. Agora, este samaritano significa Jesus, que ele passa pelo mesmo caminho e ajuda quem está caído. A história agora vai dizer que quando ele chega diante da hospedagem, e ele fala da seguinte maneira: olha, toma 2 moedas. Por que ele está falando toma 2 moedas? Trazendo pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A Bíblia diz que o Evangelho ele é dividido em 2 partes: o Antigo e o Novo. O Antigo fala é olho por olho, dente por dente, mas agora o Novo fala que nós somos vivendo pela graça de Deus. Agora a história vai dizer que o Antigo Testamento era preciso que o sacerdote ele ajoelhasse e entrasse no lugar do Santo dos Santos. Para quê? Para levar a oração do povo diante a Deus. E tudo aquilo que é pecado só era pecado se fosse pecado cometendo o ato do pecado. Se não pegasse o ato, não era considerado um erro, porque não tinha prova. Agora a história vai dizer o quê? Que quando Jesus ele vem, ele passa por um homem, ele passa por um ser humano, ele passa por aprovações, ele passa por tudo que tem que passar. Mas agora a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele está na cruz do Calvário, preste atenção, olha para cá, que Jesus tem uma revelação para o teu coração. A história diz que quando Jesus está na cruz do Calvário, no alto do Gólgota, agora ele vai dizer uma coisa: Deus, em 2 mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque Jesus ele não podia experimentar a morte. Você sabe o porquê é que Jesus não poderia experimentar a morte? Porque a história diz, e a Bíblia nos ensina que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como é que a vida pode experimentar a morte? A história diz que a morte procurou Jesus, mas não pode encontrar. Por quê? Porque Jesus ele é a vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. Preste atenção, queridos. A história vai dizer que Jesus ele significa o pão. O pão significa vida, e a vida não pode trombar com a morte. Certa feita a história diz que Jesus estava andando com os seus discípulos em uma cidade chamada Cafarnaum. Só que agora quando Jesus ele entra na cidade, ele tromba com uma caravana da morte. Qual caravana é essa, diaconisa? A história diz que uma mulher havia perdido o marido, mas agora ela tinha um filho para lembrar e deixar o legado do teu esposo na terra. Só que agora este menino vem chegar a falecer, e agora esse menino está deitado no espírito
revelou no menino, a mãe está chorando, o povo está chorando, por quê? Porque havia morte na cidade, havia tristeza dentro daquela casa. Mas a história diz que quando Jesus, preste atenção, Jesus ele vira, está andando Jesus e os seus discípulos, mas agora Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai virar a esquina. Quando ele vira a esquina, a história diz que ele tromba com a caravana da morte. Uma mulher sem esperança vindo, uma mulher sem marido vindo porque estava viúva, e agora uma mulher que não tinha filhos porque o filho que ela tinha estava deitado no caixão. A história vem dizer que quando Jesus ele tromba com a caravana da morte, ele não corre da caravana. A história diz que Jesus vai diante da caravana da morte. Lá sépia. Preste atenção, queridos. Jesus ele quebra protocolos aqui. Sabe por quê? Porque naquele tempo, naquela época, era preciso respeitar a dor de quem estava vindo. Por quê? Porque estava vindo um cortejo fúnebre. E Jesus estava quebrando o protocolo, por quê? Porque ele estava indo de encontro ao cordeiro fúnebre. Preste atenção. Jesus me tirou da minha casa para te dizer uma coisa. Ele está quebrando o protocolo para te abençoar nessa noite. Sabe por que Jesus? Sabe o que é que faz Jesus quebrar o protocolo? Coração quebrantado. Coração que já não aguenta mais sofrer. Coração que já perdeu quase tudo, mas ainda tem a presença. A história vai dizer que Jesus ele vai quebrar o protocolo, por quê? Porque era preciso ele sair da frente do cortejo público, mas ele vai entrando na frente e vai de encontro àquele cortejo. Oh Deus, contigo. A história diz que quando Jesus chega diante daquele cortejo, ele encosta no esquife, segundo a história. Olha no fundo do olho daquela mulher. Cristo, preste atenção. Para de pensar na tua casa agora. Para de pensar nos teus problemas. Para de pensar no teu filho que está lá fora. Para de pensar no esposo que não está aqui. Limpa a tua mente. Esvazia a sua mente. Muito fundinho para mim, pastor. Só um pouquinho fundo. Eu quero que você leve o pensamento agora numa atmosfera surreal nessa noite. Aleluia. Terra de calabra, sépia da calabra, chúbia da calabraia. Deus. Pensa agora, imagina, leva tua mente lá naquela mulher. Pai, nós te adoramos. Uma rua de pedra ou uma rua de terra, casinhas simples ao redor. Caixão andando em meio à cidade de um menino. Agora a mãe está do lado do caixão. Mas a Bíblia diz que a mãe está completamente desesperada e chorando. Por quê? Porque ela perdeu duas pessoas importantes. Preste atenção, Cristo. Você que é mãe, você que é esposa, a mulher dependia do seu esposo para trazer o que tinha alimentado dentro de casa. O esposo foi embora. A mulher olhava para o filho e sentia uma alegria porque era o legado do esposo. Mas agora o filho veio ir embora. Aquela mulher não tinha mais um desejo de vivenciar a vida. Ela perdeu aquilo que ela tinha de essência. Mas agora a história diz que Jesus ele chega diante daquela mulher. Eu imagino os olhos daquela mulher cheios de lágrimas. E aquela mulher agora tendo que enfrentar uma quebra de protocolo em meio do momento da sua dor. Porque Jesus ele chega, toca no esquife, ele para tudo. Mas quando Jesus ele para, ele olha no olho daquela mulher com aquele coração sangrando. Jesus não vê só aquela mulher que está ali, porque Jesus ele olha além dos olhos daquela mulher.
Quando Jesus para aquele skip, ele coloca a mão no skip, ele olha para aquela mulher, Jesus, ele sente a dor do coração dela. Por quê? Porque Jesus ele veio para ver se é possível viver homem na terra e conseguir chegar diante do céu. Como homem ele viu aquele sofrimento por fora, mas como Deus que estava dentro dele, ele olhou e viu o coração daquela mulher sangrando e pedindo por socorro. Ele olhou no fundo daquela mulher e falou assim: olha, não chores. Colocou a mão no menino. A Bíblia diz que o menino ele abre os olhos, a vida volta a entrar dentro do corpo. Subir de calabanda quebra. Sabe por que a vida volta a entrar? É porque Jesus ele é a vida. Oh glória! Preste atenção, querido, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Jesus ele é a vida, ele não pode trombar com a morte. Porque é que quando os dois bandidos que estavam diante da cruz não morreram antes de Jesus? Porque é que os dois sofrem a mesma coisa que Jesus sofre, diaconisa, mas eles não morrem? Porque eles morrem e ressuscitar. Por quê? Porque Jesus, que é a vida, estava do lado deles. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Enquanto Jesus reinar na tua casa, enquanto Jesus reinar no teu casamento, enquanto Jesus reinar diante da vida dos teus filhos, não vai haver morte, não vai haver sepultura, não vai haver. Por quê? Porque Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida que justifica diante da tua vida. Para nós finalizar e ir embora. A história diz que aquele samaritano ele simboliza Jesus. Por quê? Porque ele cuida de alguém sem olhar quem é. Ele cuida de alguém sem observar a situação. Ele cuida de alguém sem mesmo saber o seu nome. Jesus agora simboliza aquele samaritano. Agora a história vai dizer que quando o samaritano chega e fala: olha, cuide deste homem, e eu deixo 2 moedas. Aprendemos que o evangelho nessa noite ele é dividido em 2 partes. Quantas partes? Quantas? 2 partes. O Antigo e o Novo Testamento. Agora a revelação é as 2 moedas. Qual é o significado de 2 moedas? O Antigo e o Novo Testamento. A história vai nos dizer o seguinte: o que é que você está querendo nos ensinar? A história nos ensina uma coisa, sabe o que Jesus está dizendo? Não se preocupe com isso. Por quê? Porque a primeira moeda do Antigo Testamento já está paga, e a segunda moeda é do Novo Testamento, já está paga. E eu quero te dizer uma coisa: não preocupe. Por quê? Porque se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu vou acertar. Preste atenção: o que é que está cuidando de alguém que está caído? É a igreja. A lá sube de calabanda cabe. A hospedagem é quem? É a igreja. E Jesus está dizendo: cuida daquele que está ferido, cuida daquele que está lá fora. Eu estou te dando 2 moedas. O que é? O Antigo e o Novo Testamento. Se faltar alguma coisa, eu vou te pagar quando roubar. Que é o quê? É as pedrinhas diante da tua coroa, é as pedrinhas diante do teu galardão, é aquilo que Jesus vai te entregar lá no céu. Reparamos no texto que o bom samaritano significa que é quem? Jesus. Agora reparamos no texto que o homem caído é alguém que está ferido lá fora. E agora aprendemos que o sacerdote e o levita significa que são pessoas, membros dentro da igreja, que muitas das vezes não ligam para quem está caído. Não são todos, oh glória, mas são alguma parte da maioria. Aí a história agora nos ensina que Jesus, simbolizando o bom samaritano, desce, cuida da ferida, leva para uma hospedagem. Quem que significa a hospedagem? É a igreja, é o templo. Oh glória, oh Deus maravilhoso. Agora a história
que o hospedeiro está lá cuidando. E o samaritano fala: olha, eu te dou 2 moedas para pagar a dívida. E não te preocupe. O que significa essas 2 moedas? O Velho e o Novo Testamento. Preste atenção para nós ir embora. O Velho e o Novo Testamento. A hospedagem significa igreja. As 2 moedas significam o Velho e o Novo. O samaritano significa Jesus. Oh, glória. Quem está caído significa o homem que está caído lá fora, que foi pego lá fora, trouxe para dentro de um templo para o hospedeiro cuidar. Quem que é o dirigente do hospedeiro? É o pastor. Preste atenção. Agora o samaritano está conversando com o dono da hospedagem, que é o pastor, dizendo: olha, eu te trouxe aqui alguém para você cuidar. A obrigação sua, por gentileza, cuida desta alma. E eu já estou te dando 2 moedas, o Velho e o Novo. Agora, se faltar alguma coisa, preste atenção, eu vou te pagar quando eu voltar. Que é o quê? É o seu galardão. É a tua morada no céu. É a tua vida lá em cima. Queridos, preste atenção, essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração é um ensinamento para a igreja. Que é o quê? Jesus está dizendo para mim e para você: cuida daquele que vai chegar ferido. Cuida daquele que vai chegar sangrando. Cuida daquele que vai chegar aqui, estou um pó. Por quê? Porque a ordem de Jesus é: cuida daquele que está caído, porque eu já te dei um pagamento. Que é o quê? A tua salvação. Cuida daquele que está caído, porque eu já te dei um pagamento. Que é o quê? É a palavra, é o Espírito Santo, é quem cuida de nós, é quem nos rege. Agora preste atenção numa coisa: se tiver faltando algo, não preocupa não, porque o céu não deve nada para ninguém. Por que o bom samaritano ele fala: quando eu voltar, eu te pago, eu vou para o meu pai? Oh, glória. Jesus está nos ensinando que Ele já tem planos de vir à terra como humano, porque o livro de Isaías vem anunciando a vinda de Cristo. Só que se nós pegarmos a fundo o texto, a primeira revelação de que Jesus iria passar pela terra está no início de tudo. Porque a Bíblia diz que quando o pecado se inicia no jardim do Éden, Deus vira e fala para a serpente assim: olha, vou colocar rivalidade entre você e a mulher. A sua semente, preste atenção, querido, isso aqui é forte. A sua semente ferirá o calcanhar, mas da mulher irá nascer um que vai pisar diante da sua cabeça. Oh, Deus. Então entendemos que no início Deus já está falando: olha, vai ter que nascer um. Lacébia. Deus já está revelando: olha, vai ter que nascer um para pisar. Vai ter que nascer um para tirar o pecado do mundo. Aí agora, por que é que o bom samaritano falando assim: olha, quando eu voltar? A história diz que já vem sendo anunciado a vinda do Filho do Homem. Jesus nasce. Jesus vive os seus 30 anos, se revestindo de poder, de glória e de graça. Nos seus 31 anos ele começa seu ministério. 30 anos ele começa o seu ministério, vive 31, 32 e 33 anos. E ele está ensinando: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos. Deixo com vós o Espírito Santo Consolador, que vai estar convosco em todos os momentos da sua vida. Eu estou indo para o Pai, mas eu estou indo preparar a morada. Eu estou indo preparar um lugar aonde você vai poder estar a sua eternidade, ó glória.
estiver em vós também. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, Ele não abre mão de você. Porque Jesus, Ele não abre mão do teu chamado. A cega da calabra súbia. Jesus, Ele não vai abrir mão do teu chamado, sabe por quê? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, igreja. Falta pouco para ir no céu com Jesus. Aumenta o fundinho. Eu quero que você sinta essa presença que eu estou sentindo aqui. Falta pouquinho para nós irmos cear com Jesus aqui em cima. Vocês estão falando, olha, eu te dei 2 moedas, Pedro. Eu te dei o Velho e o Novo Testamento para você trabalhar em cima. Se faltar qualquer coisa, eu vou voltar e vou te dar. Eu vou voltar e vou te pagar. Eu vou voltar e vou te ajudar. Jesus falando, ei, falta pouquinho para ele voltar. Não desanima não. Não chuta o balde não. Não chuta o pau da barraca e joga tudo pro ar não. Sabe por quê? Porque ele está falando isso, olha, não te preocupe não, porque eu vou te pagar. Porque o céu não deve nada para ninguém. Aleluia. O céu ele não te deve nada. O céu não te deve obrigação nenhuma. O céu está preparando uma morada para cada um de nós, para ir cear com Jesus Cristo. E o interessante é que quando ele voltar vai ser de uma maneira sobrenatural e surreal e diferente. Porque quando João ele está vendo Jesus, ele caminha com Jesus, ele vê Jesus de um jeito. Mas agora a Bíblia diz que certa feita João vai ver Jesus de novo. Aí ele vai olhar assim e vai falar assim, João. Ele vai falar assim, mestre, és tu? Ele vai falar assim, você não está me conhecendo não? Não, Jesus, agora eu conheci a voz, mas eu conheci o Senhor de uma maneira diferente. Agora o Senhor está melhor, está mais bonito, está com fogo nos olhos, está glorioso. Eu te vi como um leão, como um cordeiro, mas hoje eu te vejo como um leão da selva. Eu quero te falar uma coisa, queridos, não te preocupa não. Porque Jesus é quem te testifica. Vamos orar para nós embora. Na chega daquela sua, daquela raia. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Queridos, olha para cá. Aprendemos hoje que Jesus, vaso, nos deixou 2 moedas. Aprendemos hoje que está diante das nossas mãos essas 2 moedas: o antigo e o novo. Preste atenção. Temos que trabalhar com essas 2 moedas para salvar quem está caindo dentro da casa machucada. Eu quero fazer um desafio para a igreja aqui nessa noite. O pastor vai organizar um evangelismo. Nós vamos evangelizar esse bairro Camões. Cristo, preste atenção que é forte isso aqui. Depois de você perguntar o que está acontecendo no culto, eu não vou falar não, porque você estava dormindo. O pastor vai organizar um evangelismo e todos nós vamos ajudar nesse evangelismo, porque nós somos a hospedagem que precisa cuidar de quem está caindo. Ah, Vitor, mas a história diz que Jesus foi lá fora, o bom samaritano que trouxe. Nós temos só que cuidar. Mas Jesus não está aqui, nós temos que agir. Agir no sentido de uma compaixão. Nós temos 2 pernas, nós temos braços, temos as moedas e temos a presença. Precisamos de agir. Por quê? Porque Jesus está cobrando de nós, está cobrando de mim. Vitor, eu te dei 2 moedas, o que você está fazendo com elas? Vitor, eu te dei a presença, o que você está fazendo com ela? Vitor, eu te dei saúde, o que você está fazendo com ela? Vitor, eu te dei sabedoria, o que você está fazendo com ela? Preste atenção, queridos. Todos nós precisamos tomar uma atitude.
Só tem gente cristão aqui nessa noite, ó glória. Posso falar então? Nós precisamos tomar vergonha na nossa face. Porque precisamos buscar quem está caído. Precisamos buscar quem está ferido. E esse evangelismo eu peço ao pastor que seja domingo. Eu não posso, porque eu já tenho uma agenda. Mas dentro dessa semana, pode ser na segunda-feira, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, mas precisa ser feito. Por quê? Porque Jesus vai cobrar. Porque a história diz que o samaritano, ele vira e fala assim: pastor, estou te dando 2 moedas, está aqui, ó, trabalha em cima delas. Se tiver faltando alguma coisa, quando eu voltar eu vou te pagar. Que é o galardão. Preste atenção, Jesus está voltando, queridos. Quando ele voltar, ele vai falar assim: cadê quem eu deixei cuidando aqui? Cadê? Você merece pagamento a mais? Você vai merecer o seu galardão? Você fez o que te proporcionou? Quando o cooperador Vitor estava lá naquele dia, naquela sexta-feira ministrando, você deu ouvido à voz que eu disse? Queridos, eu não estou falando nada de mim mesmo. Pastor Márcio gosta de me pegar em cima da hora. Mandou mensagem ontem falando assim: Vitor, estou te mandando mensagem de tarde, já me falaram que eu peguei em cima da hora. Eu falei assim: pastor, já me pegou, porque eu estou com a agenda lotada, estou trabalhando, não consigo. E diante de Deus, queridos, quem quiser pode pegar meu telefone ali e ver. Eu estava sentado ali, ó, falando assim: Deus, eu preciso de uma mensagem. Aleluia. Eu falei assim: eu vou subir naquele altar para me ministrar aquilo que o Senhor colocar diante do meu coração. E se for isso, amém, Deus. Então não estou falando nada aqui da carne, não. Estou falando aqui do Espírito. E ouve quem queira, mas a minha parte eu estou fazendo. Estou convidando a igreja para o evangelismo, pedindo ao pastor para que organize. E nós vamos ir atrás de quem precisa. Porque Jesus nos capacitou, queridos, para fazer uma grande obra. E ficar dentro de casa, dentro de igreja, dentro de casa, dentro de igreja é muito fácil. Amém? Vamos orar? Oh, lá, sebe, a da calá, suba, lá, rápida, a da calá, subi de